Um dos hábitos que eu adquiri nessa quarentena é ouvir contos. Então, quando eu tô lavando a louça, quando eu vou tomar banho, quando eu vou fazer alguma coisa, enfim, que eu quero ficar me inspirando, ouvindo alguma coisa, então eu coloco num canal no YouTube chamado Conta um Conto, e lá tem vários contos novos que eu nunca tinha ouvido falar antes, e também contos que eu tinha lido há muito tempo atrás e também nunca tinha pensado muito a respeito. E tem um deles que se chama O Espelho. Ele é muito atual. Ele foi escrito em 1882 por Machado de Assis. E esse conto, ele começa contando a história de homens que estão numa mesa conversando sobre assuntos da sociedade e lá naquela mesa tem um idoso, um senhor bem quietinho que fica só observando. E o pessoal pede para ele começar a contar a sua história. E ele fala sobre questões filosóficas muito importantes que eu acabo relacionando com a questão do trabalho, do branding. E ele começa a contar a sua história e aí ele fala que quando ele era jovem, ele conseguiu um cargo importante na guarda do rei, ele era um alferes, que é uma patente importante, então aonde ele entrava, ele era considerado uma pessoa super valorizada. Os empregados, os escravos, porque na época se passa na época escravagista do Brasil, aonde ele entrava, ele era a autoridade máxima. E isso fez com que o sucesso, o poder subisse a cabeça dele. Então eu quero que você leia esse conto, ouça esse conto para entender melhor a história, que é bem interessante, mas o que eu quero agora é relacionar com o que acontece muitas vezes nas nossas carreiras. Então veja bem, a gente precisa entender que branding, o que é branding? É a gente construir um modo com que as outras pessoas enxerguem a gente, é o que a gente quer que vejam de melhor na nossa marca. E quantas vezes na nossa profissão nós usamos fardas que acabam nos escondendo por trás de cargos, de profissões, e a gente se torna só mais um soldadinho, só mais um. Quando o que nós precisamos é mostrar o diferencial que nós temos. Isso acontece muito cristalizado em algumas profissões, especialmente. Eu diria aqui que os advogados talvez sofram bastante com essa questão, porque existe um código da OAB que não permite a publicidade. Então, ao mesmo tempo que você entra para uma profissão em que você é chamado de doutor e você recebe um cargo importante, assim como o médico, né? O doutor. Muitas vezes você fica ali atrás, fechado, rotulado como igual a todos, principalmente os homens que precisam usar terno dia e noite, sempre naqueles tons azul, preto, né, chumbo, tudo igual. Muitas vezes nós nos anulamos dentro desse modo coletivo de viver, né, no status quo, para seguir aquele padrão, para usar aquela farda. E muitas vezes, o que a gente faz? Por que a gente faz isso? É porque a gente imagina que o consumidor queira sempre consumir aquele modelo padrão de profissional. Porque um advogado deve ser assim, um jornalista deve ser assim, um publicitário, um médico, enfim, qualquer profissão tem o seu código de vestimenta, conduta e tudo mais. Então a gente acaba sempre pensando, o consumidor quer alguém assim, eu vou agir dessa forma. E o que acontece é que nós viramos, no final das contas, todos iguais, pessoas muito parecidas. E realmente o que acontece é que eu vejo muitas pessoas que vão contratar um profissional procurando a transferência do status que aquele profissional pode levar para sua marca, seja pessoal ou para sua empresa. Quantas vezes a gente bateu no peito e disse, nossa, eu me consultei com o médico tal, eu tive uma consulta com aquele especialista tal, eu contratei aquela agência porque aquela agência ela tem a conta da tal, aquela marca tal. Então assim, os consumidores, eles querem o status que aquele profissional pode fazer a transferência. É como uma grande marca contratar alguém famoso, né? Acontece uma transferência simultânea dos valores daquele profissional, daquele artista e tudo mais para aquela marca. E é isso que inconscientemente a gente quer fazer quando contrata alguém. Só que às vezes a gente cai do cavalo porque as escolhas não são bem assim. Se você está entrando no mercado, provavelmente você está enfrentando isso. Você está vendo concorrentes que estão mais tempo no mercado, associando a marca deles a cases interessantes que tiveram, e você não tem nada para mostrar. E está sendo julgado. Ou por você morar numa cidade pequena,
como às vezes acontece até comigo, as empresas preferem apostar em quem está nas capitais, né? Eu entendo, compreendo, porque a gente tende a acreditar que aquelas empresas das capitais estão mais atualizadas, mais por dentro, tem mais equipes, são maiores e tudo mais, tem contas associadas, grandes contas, né? Só que muitas vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes, as grandes agências tratam empresas grandes também como só mais um, entregam aquela conta na mão de um estagiário. Isso pode estar acontecendo na sua profissão também. Por outro lado, eu tenho percebido mentalidade diferente de certos empresários, empresas promissoras, com muito estudo, com muita dedicação, muita inteligência interna, que percebe que nos arredores daquela empresa existem sim profissionais muito capacitados e que não perdem nada para as capitais, certo? Então começam a quebrar esses padrões, esses paradigmas que não condizem mais com uma sociedade globalizada em que o conhecimento não está mais nas capitais dos países, está sim em qualquer lugar. A gente pode estudar de qualquer lugar. Então eu quero que você repare no fardamento que você está usando. Será que você está vestido como todos os outros profissionais da sua área? Como é que você está se destacando? Qual a mensagem que você está passando? Qual a credibilidade e a sua marca exclusiva? Aquela assinatura que ninguém mais tem. É isso que você precisa fazer para se diferenciar.